Meu pai foi um excelente contador de história. Quantas histórias lindas ele mencionava. Que saudade daquela época. Mas sabe uma coisa que me ocorre? Que ele nunca contou a história da sua família. Eu não sei nada do meu avô paterno, do meu bisavô, não sei nada dessas pessoas. E você sabe a história da sua família? Você saberia dizer o nome completo dos seus bisavós? No que os seus avós se ocupavam profissionalmente? O assunto deste vídeo é sobre constelação familiar e o vínculo com nossos ancestrais. Quando iniciei minha caminhada com as constelações, ouvia com frequência que constelação familiar não se explica, tem que ser vivenciada para ser entendida. Em parte isso é verdade, no entanto, muita gente, assim como eu, inquieta, resolveu entender e explicar as constelações familiares. E eu espero que no vídeo de hoje eu possa ser feliz nessa empreitada. Então vamos lá! As constelações familiares são uma técnica desenvolvida pelo terapeuta alemão Bert Hellinger. Hoje, aos 92 anos, ele continua ministrando palestras e workshops pelo mundo afora. As constelações são conhecidas como uma intervenção terapêutica breve, podendo acontecer em grupo ou em atendimentos individuais. Normalmente, é utilizada por psicólogos, médicos, advogados, professores, gestores organizacionais, coach, mentores e, recentemente, é a queridinha do Poder Judiciário. Na nossa cultura, não costumamos contar a história dos nossos familiares para os nossos filhos, assim como também não ouvimos dos nossos pais. Somos um povo analfabeto sistêmico, desgarrados das nossas raízes. Não temos conhecimento sobre os nossos antepassados. A constelação familiar, como técnica, sempre nos remete à história do nosso grupo sistêmico. E sabe por quê? Porque todo esse legado está armazenado na nossa psique. Herdamos os traços genéticos, cor dos olhos, cabelo, estatura física, pele, assim como também herdamos os feitos daqueles que nos antecederam, mesmo que você nunca tenha ouvido falar, mesmo que você não conheça os seus ancestrais. E como você pode ser beneficiado com as constelações familiares? Como saber se você necessita dessa intervenção? Eu escuto muito as pessoas falarem comigo, para quem eu devo indicar Rose constelação familiar? Normalmente, as constelações familiares envolvem questões relacionadas a destinos trágicos de algum antepassado, brigas constantes na família, falências, litígios longos, mortes precoces, repetições de padrões sistêmicos como acidentes, doenças, sempre naquela mesma data ou período, desassossego com os relacionamentos amorosos, conflito com o trabalho que a pessoa não gosta, dificuldades na relação com o dinheiro, na relação com os filhos, aquele vazio, falta de sentido para a vida e muito mais, porque a lista é grande. Normalmente eu utilizo a técnica como suporte terapêutico na minha clínica, com os meus pacientes. Temos também todas as segundas grupos abertos em constelação familiar. Também eu recebo uma demanda de casos isolados, um ou outro terapeuta que me procura para fazer as constelações daqueles seus pacientes. Aqui no SESC em Fortaleza, realizamos turmas de constelação familiar e temos tido o privilégio de formar profissionais competentes na arte de ajudar pessoas. Recentemente, o Ministério da Saúde colocou as constelações familiares como técnica integrativa e complementar para a saúde pública, o SUS. As constelações, elas removem o entulho para que o amor flua nas relações familiares. E quais são esses entulhos que impedem a fluidez desse amor, gerando tantos transtornos, tanta felicidade e que é passada de geração pós geração? São 3 tipos, segundo Bert Hellinger. O primeiro entulho é quando excluímos pessoas na família. Sabe aquela história, você é um dedo que corta e joga fora? Pois é, antigamente essa frase era muito comum. Hoje não falamos, mas fazemos a eliminação de muita gente internamente. E os motivos são os mais variados. Desde abortos à cor da pele, segregação social, comportamental, sexual. São tantos dedos jogados fora que nem percebemos.
O segundo entulho é não honrar aqueles que vieram antes. Os pais vieram antes dos filhos, o irmão mais velho antes do mais novo, o parceiro atual depois do anterior. O que acontece quando os filhos se acham maiores que seus pais? Ou quando os pais, inseguros, querem ser amigos dos filhos sendo seus iguais? Qual o custo disso na família? E, finalmente, o terceiro entulho que gera o impedimento do amor é a não observância do equilíbrio entre dar e receber em todos os relacionamentos. Tirar vantagem das pessoas, não honrar acordos, aproximar-se do outro com a clara intenção de se dar bem ou querer salvá-lo a todo custo, dando muito e recebendo pouco. Saiba que aquele que recebe desequilibra tanto quanto aquele que dá e dá. E o que faz o amor fluir como um bálsamo curativo de bênção para você e todos ao seu redor? Nas constelações, temos observado a cura do sistema, quando essas três ordens são honradas. Olhar a todos como iguais, pertencendo, importantes, merecedores do seu respeito. Honrar aqueles que vieram antes de você, principalmente seu pai e sua mãe. Buscar equilíbrio nos relacionamentos, nas transações comerciais, respeitando o acordado na justa medida das relações no seu dia a dia. Finalmente, as constelações são uma resposta consistente a antigos problemas que se repetem geração após geração, fruto de lealdade geradores de sofrimento. Esta técnica permite que você veja sua vida transformada, com liberdade para seguir adiante, com mais leveza e alegria de viver. E que tal você saber da sua história? Resgatar aquelas fotos que provavelmente estão lá naquele baú, naquela malinha velha que ninguém abre. Sabe, resgatar aquelas fotos antigas, saber dos seus ancestrais. Essa é a sua verdadeira história. Tudo de bom para você.